Boa noite! Aqui tem falando Richard Santos, falando diretamente aqui da cidade do Doral, aqui no sul da Flórida. Antes de mais nada, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Hoje, mais um programa da Coalização Conservadora das Américas. E nós temos hoje um tema espetacular, que é de interesse, eu poderia dizer, de milhões de brasileiros, porque o sonho americano ainda persiste e hoje não podemos negar, com tudo que o Brasil está atravessando e a eleição do presidente Donald Trump, ano que vem já está tomando a posse, dia 20 de janeiro de 2025, a vontade de imigrar para os Estados Unidos aumentou mais ainda. E hoje nós temos um assunto muito interessante, que é sobre o caminho de esperança, o fenômeno da imigração nas Américas. Meu querido amigo aqui, meu sidekick, Eduardo Platon, vai estar dividindo aqui um assunto que ele está dominando, que é sobre imigração. E antes de entrar no assunto, antes de nós falarmos, eu quero dizer que o assunto é delicado, vai tocar em muitas informações de aspecto até legal, mas eu quero deixar vocês sabedores antecipadamente que nós não somos advogados. Nós estamos dividindo e dando opinião. Então, como de praxe, eu vou ler aqui a nossa isenção de responsabilidade civil para que nós possamos ficar mais à vontade de tecer nossos comentários. A opinião dos apresentadores, exercendo os seus direitos de liberdade de expressão, é amparado pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos da América e pelo artigo 5 e artigo 220 da Constituição Federal do Brasil de 1988. A opinião é meramente pessoal, baseado nas nossas experiências, na minha e do Eduardo Platon, pesquisas e entendimento sujeitos a erros. Os dados fornecidos dentro da nossa habilidade, limitação e intenção, até provar o contrário, são verdadeiros e, de maneira ou forma nenhuma, representam oficialmente qualquer informação da Moriá International Inc., do governo americano ou do governo brasileiro, em qualquer capacidade ou esfera. Showtime! Vamos lá, Eduardo Platão. E antes de deixar o Eduardo Platão falar, eu vou dar uma rápida apresentação para quem não me conhece. O meu nome é Richard Santos, é um prazer ter você aqui mais uma vez. Estou aqui nos Estados Unidos desde 1991, sou business advisor, consultor empresarial, blogger ativo, sou colunista, palestrante nas duas línguas e, claro, youtuber. Eduardo Platão, por favor, dê as boas-vindas e sua introdução. Amigos, primeiramente, obrigado pela presença de vocês. Richard, uma grande satisfação estar aqui com você nesse canal, que já se transformou em um canal tradicional. Está ficando cada vez melhor. Abriu aqui um novo produto, né, que você sempre fala, que é a nossa Coalização Conservadora das Américas, que está fazendo um trabalho belíssimo, alcançando pessoas de todo o continente americano, trazendo convidados de ponta e realmente trazendo o que nós chamamos, né, conhecimento, compartilhando ideias, novas formas de pensar e valorizando a nossa turma, os conservadores das Américas. Amigos, Eduardo Platon é escritor, professor, executivo e fundador também, tá? Eu tenho uma grande alegria de estar aqui nos Estados Unidos, entre idas e vindas com o Brasil. E hoje, Richard, como você bem colocou, nós iremos cobrir esse tema, que é o tema da imigração, o sonho americano, a imigração promissora, problemas, oportunidades, ameaças, né? O que é que está acontecendo aqui nos Estados Unidos? Temos 4 pontos de pauta, Richard, e eu vou ler aqui para o nosso público, tá? Para a gente já poder começar. O primeiro ponto de pauta será justamente hoje, nós iremos compartilhar com todos vocês alguns números importantes referente à imigração americana. Tá? Preste atenção que os números são tremendos. São números relevantes e ainda mais se tratando dos últimos 4 anos, tá? Da administração do presidente Biden. Segundo item de pauta hoje, são os 6 tipos de imigrantes. Olha lá, Richard, 6 tipos de imigrantes. Vamos ver, você que está interessado aqui, onde você acha que se qualifica. Se você está aqui, é fácil responder. E se você não está, onde você se qualificaria? Preste atenção, esse é um tema muito bom. Então, aonde você está, né? Aonde você está nessas 6 categorias,
tanto para os brasileiros que aqui se encontram, para os brasileiros que estão no Brasil e querem migrar também, e para as outras pessoas de todo mundo, né? Isso vai além da nacionalidade, né, brasileira, Exato. da relação com os Estados Unidos. Então, aonde você está? Qual é o seu tipo de imigrante nos Estados Unidos? Vamos lá. Terceiro item de pauta é justamente tendências. Quais são as tendências de imigração nas Américas? E aí a gente está falando da América do Sul, América Central e América do Norte, ok? E para fechar essa live histórica, que inclusive eu acho que muita gente vai assistir, Richard, após a realização da live, é a questão de qual é o impacto que a imigração cria na população americana, né? Exatamente. E esse foi um dos pontos de pauta, inclusive, do presidente Trump, durante a sua campanha. Ele tomará posse no dia 20 de janeiro, e eu creio, e o nosso querido co-host aqui desse programa, da Coalização Conservadora das Américas, também acredita que as coisas, Richard, irão mudar. Muito. Né? As coisas irão mudar. Então, esses são os 4 pontos de pauta. Por favor, deixem aqui as perguntas de vocês. Se a gente não conseguir responder ao longo da live, nós iremos responder nos comentários do vídeo do YouTube, tá? Talvez seja hoje a oportunidade mais realista, em função desse tempo limitado que nós temos, e a gente sempre tenta ficar, como o Richard sempre coloca aqui, dentro de 1 hora. Exatamente. Richard, alguma consideração final antes da gente apertar o play aqui? Não, a consideração que realmente é um assunto de interesse de todos, que imigração é um assunto que sempre está em moda, nunca cairá de moda. Sabemos que os Estados Unidos é um país de imigrantes, foi construído por imigrantes, e com certeza, se você pensa em imigrar para os Estados Unidos, ou se você mora aqui, vale a pena você prestar atenção. Vamos lá. Amigos, eu vou dar os números e depois vou tecer os meus comentários, e eu acredito que o Richard também vai querer tecer os comentários desse primeiro ponto de pauta. Números da imigração americana. Entre 2020 e 2023, ou seja, 4 anos, não estou incluindo aqui os números de 2024 ainda, porque o ano ainda não fechou, nós tivemos as estimativas oficiais, não são as estimativas totais, porque dizem que o número que vai além que o governo americano tem registrado é muito maior. Nós temos que, entre 2020 e 2023, 2,4 milhões de imigrantes entraram nos Estados Unidos por ano. Tá? Se a gente faz um rápido cálculo, nós estamos falando de 9,6 milhões, 10 milhões de pessoas na administração do presidente Biden. Tá? Dizem algumas fontes de que esse número, Richard, é muito maior. Não, com certeza. Só de gotaways, pessoal, são aqueles que atravessaram a fronteira, que eles não conseguiram nem registrar, nem pegar. Tipo assim, passou um cara ali, passou outro ali, marca um xizinho aqui. Sabe o cara do bonequinho que faz aquela coisa? É aquilo ali. Mais de 2 milhões. Então, o número aí é muito maior. Os números que eu tenho acesso aqui também é muito grande. 60% dessas pessoas, desses 9,6 milhões, que são os registros oficiais, são pessoas sem autorização legal. 60%. Então, nós estamos falando de 5,7 milhões de ilegais ou não documentados, que é a nova expressão que a gente está utilizando aqui, non-documented, né? Undocumented. 40% entraram com autorização legal, 3,8 milhões de pessoas que entraram com autorização legal. De acordo com as nossas pesquisas, 11 milhões de ilegais pré-administração Biden. 11 milhões de ilegais pré-Biden. Outro número para vocês aqui acompanharem, nós temos aqui algo em torno de 15% da população total americana, que está girando hoje entre 333 milhões de habitantes, já fazem parte aí, 15% da população. Se a gente pegar 10%, a gente está falando o quê? 30 milhões, né? 30, 33 milhões. Então, imagine que 45 a 50 milhões de pessoas dos 333 milhões já são a composição de imigrantes nos Estados Unidos da América. O que eu queria fazer a ressalva é que este país é um país onde ondas imigratórias têm sido
o padrão normal. A grande diferença da vez, Richard, é como isso está acontecendo e a velocidade que isso está acontecendo e o perfil do imigrante. E a gente vai falar aqui no segundo item de pauta, os 6 tipos, tá, dos imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos. Eu queria colocar para vocês também mais um ponto, que eu acho que é um ponto muito importante. Nós temos um dado de que 57% da população americana aceita e apoia a deportação dos ilegais. Não foi à toa, Richard, que o presidente Trump foi eleito. Exatamente. Essa foi uma das grandes bandeiras de pauta, a economia, a geopolítica e a imigração. E nós temos aí que, com o controle da presidência da República, da Câmara e do Senado, tudo indica que o presidente Trump irá ter um posicionamento mais assertivo na direção das deportações, talvez superando os números de deportação do seu primeiro mandato. No primeiro mandato do Trump, pelos nossos números e pesquisa, deportou algo em torno de 300 mil imigrantes ilegais por ano. Tá? Então, nós pegamos aí 300 vezes 4, nós estamos falando de 1,2 milhões de imigrantes ilegais deportados na primeira administração do Trump. Na administração do Obama, até para comparar, Richard, nós tivemos 400 mil. Olha só, e o pessoal pega no pé do Trump, hein? Exatamente. O pessoal pega no pé do Trump. Obama deportou 400 mil imigrantes ilegais por ano durante a sua administração. Eu creio que com esse novo capítulo, com essa nova fase da administração do presidente Trump, e com essa aprovação elevada, acima da maioria, né? 57% da população é o número acima dos 51%. Eu creio que o número de deportações, de fato, devem aumentar. Antes de nós entrarmos no segundo ponto de pauta, eu queria perguntar aqui ao Richard se algum desses números aqui chamou a atenção dele. Richard, qual foi o número que chamou a sua atenção? O que chamou atenção, eu diria a você, que já me chamava, né, é realmente essa deportação do Obama de 400 mil. Inclusive, se você me veio pela primeira vez e você nunca escutou falar, sabe a famosa jaula? Sabe aquela jaula? Sabe ela? Foi construída no governo Obama. Agora eu te peguei, né? Aquela famosa jaula. Sabe a separação de família? Começou no governo Obama. Então, essas coisas, o pessoal não fala muito aí. A gente que, eu e o Platão, que a gente tem curiosidade, a gente acessa umas informações, digamos assim, mais fidedignas, mas a gente sabe que muita coisa que sai na imprensa é totalmente distorcida, a maioria. E quando a gente vê o que mais me assusta, eu falei, na verdade, o que mais me assusta realmente são esses mais de 2 milhões de gotaways, que eu mencionei minutos atrás, que fogem, que não querem ser identificados. Porque é só você pensar assim, quando um imigrante na administração Biden ele se dirige aos Estados Unidos, ele sabe que ele vai entrar, ele sabe que vai ter moleza, ele sabe que vai morar num hotel em Nova York, ele sabe que vai ter N vantagens, ok? Pensem assim, a tal ponto que você entra para um aplicativo. Então, por que você não vai querer dar suas caras na fronteira? Por que você vai correr? Por que você não vai querer deixar um registro? Por que você não vai querer deixar... Estão sendo convidados, né, Richard? Estão sendo convidados, talvez aí com algumas implicações. Por que você não vai querer deixar sua digital? Por quê? Por que você não vai querer deixar sua fotografia? Por quê? Então, quando a gente pensa nesses números de mais de 2 milhões, é assustador. Terroristas, assassinos, e não tem de um modo geral, é o que se fala, não tem um adjetivo bom desses mais de 2 milhões que fugiram. Então aí, e o governo não sabe quem são. Então, quando a gente vê tudo isso, é complicado, entendeu? É muito complicado. É muito complicado. E esses números realmente me assustam. E se você pegar esse número de 2 milhões e dividir por 50 estados,
você vê uma média que cada estado está recebendo, né? É assustador para mim. Queria trazer mais uns números aqui para vocês. Eu sou uma pessoa que realmente prezo pela pesquisa, pelo desenvolvimento de análises em cima de fontes primárias e fontes secundárias. Temos mais um número aqui. Temos algo em torno de 1 milhão de estudantes universitários estrangeiros nas universidades americanas. E dentro desse número, 50% desse número são de indianos, em primeiro lugar, chineses em segundo lugar, tá? Então, existe, na verdade, os Estados Unidos seguem como um grande imã para os estudantes internacionais nos community colleges, né, que são cursos de 2 anos, nas universidades, cursos de 4 anos, que é o bacharelado, e no mestrado, né, seja um mestrado profissional, como o MBA, seja um mestrado acadêmico, ou mesmo até o doutorado, né, e o pós-doc. Então, imaginem, 1 milhão de estrangeiros, Richard, nos Estados Unidos, nas universidades. É um número também bastante elevado. E você tem um número atual de chinês que até uns certos anos atrás, o Platão, para você ter uma ideia, existia uma média aí a qualquer ano, uma média de 300 mil chineses estudando aqui nos Estados Unidos, nas universidades. Medicina, tecnologia, computação gráfica. Né? É isso mesmo. E por aí vai. Aí você sabe, ficava uma minoria aqui e uma maioria. Vamos esquecer minoria. Mas ficava uma quantidade aqui e uma quantidade voltava para a China. Então, todo ano. Você imagina, e o que não faltava era estudante para vir para cá. Quando você olha o desenvolvimento da China hoje, é o que eles falam, eles vieram aqui pegar o American Brain, a tecnologia e o estudo americano. Por isso que hoje você vê essas grandes empresas chinesas de tecnologia, você vê essas grandes empresas. E o presidente Trump, em cima do que você está falando, ele trouxe uma proposta que eu achei bastante arrojada, de que todo International College Student se formando aqui e tendo êxito na sua graduação, ele receberia na sequência o Green Card. Isso aí, de vez em quando, sabe que eu sou fã do Trump, mas a ideia não foi dele. Isso aí já vem, ele pode ter apoiado essa ideia, que eu concordo. Por que o Trump está fazendo? Porque essa ideia, de vez em quando, tem uns políticos que falam coisas boas, né? E há uns anos atrás, teve um republicano que lançou essa ideia. E, por motivos que a gente desconhece, não foi aprovado. E o Trump agora está incentivando, eu também concordo em gênero, número e grau, porque não só deixa o brain aqui dentro, deixa o aprendizado aqui dentro, deixa o know-how aqui dentro, e esse camarada, de um modo geral, eu tenho que perder esse nome de camarada. Camarada é coisa de carioca. Para carioca, que fala camarada é coisa de esquerda. Porra, eu tenho que corrigir esse palavreado. Mas geralmente, quando vem estudante, muitos deles são pessoas de famílias de dinheiro. São famílias que têm condições. Então, esse estudante ele vai gerar um impacto econômico muito grande. Além de ele pagar uma faculdade mais cara do que o residente, aí se formar e deixar o aprendizado dele aqui dentro, ele, com certeza, ainda mais sendo jovens, vai receber pai, vai receber mãe, vai comprar um imóvel, vai comprar um carro, ou seja, ele vai gerar um impacto econômico muito forte. E eu sou favorável a esse tipo de apoio. Eu queria dizer para vocês que essa política de retenção de talentos, né, é o brain power, né, manutenção do poder do cérebro após a graduação, pode realmente ajudar muito a fortalecer o desenvolvimento da inovação, fortalecer a entrada de talentos, né, na economia e trazer aí o que eu chamo grandes recompensas, né? Não, e veja bem, existe um público, uma raça que tem essa conduta de estudo, de comportamento, de desenvolvimento, de empreendedorismo. Por exemplo, quando você olha hoje, candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, Vivek Ramaswamy, filho de indiano, primeira geração de americano nato, uma trajetória fantástica de vitória, bilionário, enfim, se candidatou a presidente dos Estados Unidos. Elon Musk, sul-africano. O Google, filhos de imigrantes. Então, quando você começa a ver que existe o imigrante
que veio para construir, vai entrar depois no outro tema que o Platão vai falar, não pode desperdiçar a mente desse pessoal. Tem muita gente boa. Aqui nos Estados Unidos tem muita empresa de sucesso, e não são poucas, de imigrantes. Não são poucas, não. Eu queria fazer um comentário em cima disso. Você fez um gol de placa, ia falar isso, Richard. E tem outra coisa. O próprio Trump, a mãe do Trump, ela foi uma imigrante. E ele casou com 2 esposas. E as 2 esposas dele estrangeiras, né? Foram estrangeiras. A mãe dos filhos dele? A mãe dos filhos dele. Ou seja, o que é que nós queremos dizer com tudo isso? A imigração ela é um tema que faz parte do tecido social da América do Norte, da América, dos Estados Unidos. Agora, o como a imigração está sendo conduzida, né, com legalidade, sem legalidade, com respeito, sem respeito, é que está fazendo toda a diferença. Para que imigrar do jeito que o pessoal está deixando, abrindo as fronteiras, impactando as cidades, aumentando a quantidade de pessoas votando sem a carteira de identidade, sem o ID. Ou seja, existe todo um protocolo que eu acho que está mudando o perfil da imigração. Mas a imigração ela tem sido, ao longo da história, um dos grandes pilares, né, de crescimento dos Estados Unidos. A tradição do presidente Reagan, né, que realmente falava com muito carinho dos imigrantes. Eu acho que a imigração ela traz também para os Estados Unidos uma humildade perene e uma oportunidade de assimilação e integração de culturas, ideias, pensamentos, propostas, tecnologias, empresas, organizações com fins lucrativos, sem fins lucrativos, sem contar com todo o acesso e o network que essas pessoas que aqui se encontram têm com o mundo. Então, isso é uma maravilha. Richard, podemos entrar no item 2, que eu estou aqui. Vamos lá, eu estou procurando uma informação aqui extremamente importante sobre a coisa de imigrantes, mas vamos entrar, estou procurando aqui, pessoal, estou aqui, mas estou procurando uma coisa que, se acertar, vai chocar você. Mas vamos lá, entra no 2 aí. Amigos, segundo item de pauta, os 6 tipos... Peço desculpas a vocês, a gente poderia ficar aqui 1 hora de relógio falando sobre os dados, tá? Sobre números. Verdade. E a gente tem muitos números para compartilhar. Inclusive, nós temos uma empresa de tecnologia, a Diverse Minds KC, que ela está focada na integração e assimilação de novos americanos, e tem muita pesquisa sendo feita para entender isso e trazer, Richard, sistemas de inteligência artificial para acelerar o processo de integração dos novos americanos. Mas vamos lá, item 2 de pauta, que é o foco da vez. Quais são os 6 tipos de imigrantes? Qual é Primeiro que você tipo. Você se encaixa? Essa é a pergunta. Tá? E você, se você é imigrante, você está numa dessas 6 categorias, envie esse vídeo para um amigo e pergunta para ele qual é a categoria dele. Envia para um amigo da família, para um familiar ou para uma pessoa do trabalho, porque eu quero saber onde é que as pessoas se encontram. Se é categoria 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Categoria 1, vamos lá, Richard? Posso começar? Vamos lá, está contigo. Categoria 1 é o imigrante ilegal criminoso. Tá? E eu acho que essa turma é a turma que realmente deve estar preocupada. Com a chegada do Trump a partir do dia 20 de janeiro, eu entendo que eles serão o grande foco da ICE, né, e do serviço de combate à ilegalidade na imigração. Então, a turma que está na categoria 1, ilegais e criminosos, eu creio que eles terão aí um 2025 bem desafiador, Richard. Faz sentido, né? O próprio diretor, o Tom Homan, que é o pitbull aí, que foi recrutado e selecionado, que ele já falou que ele vai usar de todas as forças possíveis e imagináveis, toda a lei constitucional para deportar todo mundo, ele mesmo já falou, o foco número 1 são os criminosos, eles sabem quem são e onde estão. E não tem essa de governo democrata travar, porque foi o que ele falou. Se for travar, vai passar por cima, ele vai prender. Vai dar confusão, vai ter muita confusão, vai ter muita movimentação, como o Platão falou já no início. Se 57% aprova, tá, a deportação, se você vê o percentual dos americanos que aprovam
a deportação dos imigrantes criminosos vai lá para a estratosfera. Então, quer dizer, tem quase 100% da aprovação da população americana, eleitores ou não eleitores do presidente Donald Trump. Porque o que não é reportado muito aí no Brasil, e talvez no mundo, porque o americano gosta muito de esconder as conversas, o americano gosta de propagar o que está em Hollywood. Tá? Fora de Hollywood não propaga muito, não. Aprenda essa. É que a quantidade de assassinatos que tem tido aqui por imigrantes ilegais e o que as gangues violentas, principalmente a venezuelana, estão fazendo aqui. Mas continua. Segunda categoria, tá? Segunda categoria. Imigrantes ilegais e trabalhadores, tá? Como vocês todos sabem, nós temos aqui nos Estados Unidos uma quantidade de pessoas que entrou nos Estados Unidos de maneira ilegal. Muitas pessoas entraram, a gente fala by plane, numa viagem, né, com visto de turista e ficaram. Muitas pessoas entraram by foot, né, a pé, como nós falamos, pela fronteira. Pessoas não necessariamente do México, mas que utilizaram o México como ponte, né, pessoas da América Central, pessoas da China, pessoas da Ucrânia, pessoas da América do Sul, pessoas da Europa, pessoas da Ásia, e realmente é uma parte da classe trabalhadora, tá? E essa classe trabalhadora, ela está fazendo hoje os serviços que muitas vezes a população americana já não está mais interessada em fazer, tá? Então, esses ilegais, categoria 2, e trabalhadores, eu tendo a fazer uma leitura, Richard, que o Serviço de Imigração, a ICE, vai ter uma conduta diferenciada para essas pessoas. Tá? Não, com certeza. Eu acho que vão olhar para essas pessoas e vão olhar. Eles têm um IT number, né? Um número de Tax ID, de taxa. Tax ID. Eles estão pagando taxa, eles estão contribuindo para a economia, eles são pessoas que estão vivendo a vida de maneira organizada, eles não estão envolvidos em crime, não estão envolvidos em drogas, não estão envolvidos em qualquer tipo de ilegalidade. Ok. Essas pessoas, mesmo sem ter entrado de maneira legal, elas estão contribuindo para a economia americana. E eu queria te ouvir, Richard, em relação a esse ponto, porque, para mim, esse ponto ele é um ponto de definição da política do presidente Trump, e eu acredito que muito do que ele vai fazer ou não em relação à imigração está associado a como ele vai lidar com esse público em particular. Exatamente, Platão. O que acontece é o seguinte, existe na minha experiência, de novo, você entrou no canal, na gravação agora, e não escutou o início, eu estou aqui desde 91, Platão também está aqui há muitos anos, tá? E, no meu entender, na minha experiência, existe uma discrepância muito grande em relação ao tratamento do americano para com os imigrantes. Eu, particularmente, o que eu entendo, sempre experimentei o seguinte: o problema não é o imigrante ilegal, o problema é a falta de educação dos imigrantes ilegais. Ninguém gosta de ninguém mal educado, seja você americano ou não. Então, se você vem aqui para construir, como ele falou, que você vem para você somar a sociedade, você pode ter certeza que você vai ser bem-vindo. E o próprio Trump já falou, tá, que ele não falou assim abertamente, mas ele deu a entender que ele vai olhar esse pessoal ilegal que contribui com mais cuidado. Primeiro, ele vai focar nos criminosos. Perdão. Isso vocês podem ter certeza. E o Platão aqui caiu momentaneamente. Vamos ver o que ele caiu aqui, o que ele caiu. Ele deu uma frisada aqui. Vamos ver o que rolou. Mas, pessoal, esse assunto de... Eu estou botando aqui uma... O Platão caiu, daqui a pouco ele volta. Esse assunto de imigração, pessoal,
é um assunto super delicado, ele mexe com emoções de milhões de pessoas. E muitos me perguntam ainda se, com tudo que está acontecendo aqui, se vale a pena emigrar para os Estados Unidos. E minha pergunta é sempre a mesma: depende do que você quer com os Estados Unidos. O que você quer com esse país chamado Estados Unidos? O que você quer? O que você espera? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planejamentos? Quais são os recursos que você tem? Você conhece gente aqui, não conhece? Você fala inglês, você não fala? Você tem conhecimento de computação? Enfim, o que você acredita que é bom para você? Porque aqui tem uma expressão que diz o seguinte: se o teu porquê não faz você chorar, você não está certo do que você quer, entendeu? Você não tem força para lutar. If your why does not make you cry, você não está com aquela força. Não é assim? Porque a vida, quando você tem com aquela... Você sabe o que você quer, você está doendo, você persevera, e a perseverança é tudo nesse momento. O querer aprender, o querer se ajustar, o querer se enquadrar. O que aconteceu com o Platão, que ele não voltou ainda aí? Vai voltar. Tá? E tudo isso, pessoal, é de extrema relevância. Eu, particularmente, eu já tenho uma grande experiência, que eu morei aqui nos Estados Unidos a primeira vez há 40 anos atrás, em 1984. É um tempo, né? Se bobear, muitos de vocês não eram nem nascidos ainda. Voltei para o Brasil em 85, fiquei no Brasil de 85 até 86, voltei para cá no segundo semestre de 86, depois voltei para o Brasil em 87, fiquei no Brasil de 87 até 91, e de 91 eu vim e fiquei direto. E estou aqui, cheguei aqui dia 7 de outubro de 1991 e estou aqui desde então. Então, são histórias. Eu sei muito bem o que é emigrar para os Estados Unidos e voltar para o Brasil. Eu sei o que é. E conheci imigrantes de tudo que é lugar do Brasil, que você escuta experiências, histórias, e por aí vai. Eduardo Platão, você caiu, eu fiquei aqui dividindo um papo, ganhando tempo com o pessoal até você voltar, para evitar de editar esse vídeo. Mas vamos lá, continue aí. Vamos lá. Primeiro, vou repetir, Richard. Primeiro grupo... Repete, eu já ganhei. O pessoal fala assim, pô, esse Richard sabe enrolar bacana, ele enrolou bem aqui. Vamos lá. Primeiro tipo foi os ilegais criminosos. Isso. Segundo tipo foi os ilegais trabalhadores. Tá? E eu falava, antes do vídeo cair, de que a forma como a administração do Trump vai lidar com este perfil de imigrante, na minha leitura, vai definir o impacto na economia americana, a quantidade de aceitação e rejeição, né, que ele vai receber dos democratas, dos republicanos, dos imigrantes, dos americanos, porque ao lidar com esse grupo mais sensível, que são os ilegais trabalhadores, o Trump aí tem uma batata quente na mão, né, Richard? Ele tem uma super batata quente na mão. Exato. Terceiro grupo. Vamos lá para o terceiro grupo? Vamos lá, terceiro grupo. Terceiro grupo, para mim, é um grupo importante também, que são os que estão legais, ou seja, estão documentados, mas que estão atuando abaixo da qualificação. Tá? Eu vou colocar o caso aqui de um amigo meu, uma esposa dele, médica, odontologista, né? Não consegue obter a certificação, a qualificação. Então, o que acontece? Ela não atua aqui na profissão dela. Médicos, algumas vezes, não conseguem. Advogados, no Brasil a gente tem a OAB, aqui tem o BAR, né? O BAR Exam, que está vinculado com o estado de atuação do advogado. Às vezes o pessoal faz o exame do BAR por Nova York, ou pelo Missouri, ou pelo Kansas. Acredito que é a mesma lógica na Flórida, né? Outros estados. Então, este grupo 3 são as pessoas legais, autorizadas legalmente, com documento, mas que estão atuando abaixo
da sua qualificação em termos de educação e também de experiência profissional. Muitos casos de executivos brasileiros que não conseguem trabalho aqui nos Estados Unidos, e aí faz outro tipo de trabalho. Podem virar jardineiros, podem virar motorista de Uber, podem virar... são pessoas que desempenham outras atividades profissionais. Então, como a imigração vai posicionar essa vasta mão de obra que está disponível nos Estados Unidos da América, com a saída dos ilegais criminosos, com a redução dos ilegais trabalhadores, eu acho que vai existir um salto, Richard, de utilizar as pessoas que realmente já têm a qualificação da documentação. Quem tiver a documentação, aí eu queria até te ouvir depois da minha fala, mas na minha leitura, quem tiver legal nos Estados Unidos vai receber um upgrade de atenção e vai receber um upgrade, talvez, de valorização profissional e valorização salarial, porque os números vão diminuir. O número da totalidade de imigrantes vai diminuir. Então, a minha leitura de cenário é de que você que me assiste aqui, e você realmente está buscando atuar na área do direito, ou talvez buscar atuar na área, outras áreas profissionais, haverão novas janelas de oportunidade para que você realmente seja observado como um potencial colaborador. Richard, algum comentário antes da gente pular para a categoria 4? O comentário que eu digo, que eu falo muito aqui no meu canal, e como eu já passei aqui embaixo na tela, se você me vir pela primeira vez, não se inscreveu no canal, aproveite o momento, se inscreva e ative o sininho. Tem mais de 600 vídeos para vocês assistirem. O que eu vejo muito aqui, pessoal, que eu acho um tremendo erro estratégico, principalmente para os brasileiros que chegam e vão para as bolhas comunitárias, como Flórida, Orlando, na Flórida, Tampa, Miami, Boston, Newark e por aí vai, onde tem as bolhas comunitárias, é uma expressão que diz: você para morar nos Estados Unidos você não precisa falar inglês, você se vira no portunhol. Aqui ainda é os Estados Unidos da América e o inglês é necessário. E muita gente, eu conheço gente qualificadíssima que perde oportunidades muito boas por não falar inglês. Esse papo que the book is on the table não vira. Não vira, não é assim. E outra coisa, tem um lado, e hoje tem uma situação que por um lado, derruba muita gente. YouTube. Tá? Por que YouTube? Hoje, o online, você faz cursos de inglês gratuitos. Eu mesmo, no meu canal, tenho aqui que eu dou vários cursos, inclusive de AI gratuito, está tudo no meu canal, para você aprender o aprendizado. Então, quando você sai de uma esfera para uma outra americana, entendeu? Sai dessa bolha comunitária para uma americana, o americano já te vê diferente. Tipo assim, poxa, esse cara não mora aqui na América e não fala inglês? Esse cara não mora aqui e não quer estudar? Então, o que acontece? Não é dizer que você... Eu conheço gente que não fala nada de inglês e está rica. Mas eu não sou de trabalhar com muita exceção. Eu não sou. Então, você tem que saber o seguinte, se pensa, ainda mais se você for jovem, vem para os Estados Unidos, não importa a sua profissão. Aprenda inglês e tenta aprender a tecnologia. Se você não sabe, aprenda. Se você sabe, aprimore, porque você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado. Outro ponto que eu falo bastante, não importa qual é a sua profissão, saiba você que o seu estado existe um conselho. É a OAB da Flórida, sabe aquela? Não importa. Se você é médico, se você é arquiteto, se você é encanador, não importa. Dentista, né? Não importa. Pessoal, aqui existe associação de tudo que você possa imaginar. É cultural. Então, se você escolher uma cidade qualquer, em qualquer estado, norte, sul, leste, oeste, não importa. Estado democrático, estado republicano. Se posicionou, acertou, definiu, saiba o que a cidade pode fazer por você. O que o condado que você está morando pode fazer por você, o que o estado pode fazer por você e o que um país chamado Estados Unidos pode fazer por você. Mas Richard, eu não quero saber da minha profissão. Procure o conselho do teu estado.
e vá buscar informação que, de um modo geral, é gratuita. E aí você vai conseguir entender o mindset americano de como você navegar numa nova sociedade, que para você é novidade. E, pessoal, acredite, eles fazem muito mais do que você imagina. E você, sendo brasileiro, você tem uma grande chance de ser escutado. Por quê? Se você entendeu a geopolítica, como o Platão falou minutos atrás, sobre o que está vindo por aí em janeiro de 2025, 20 de janeiro de 2025, quando Donald Trump Toma assumiu a posse, né? presidência, eu não posso dar detalhes, que é de bastidores. Há um interesse gigantesco do Donald Trump com o Brasil, então, se Jair Messias Bolsonaro, porque ele só vai conseguir colocar na plenitude a agenda dele na América se ele conseguir todo o bloco americano. Quando eu digo bloco americano, América do Norte, América Central e América do Sul. É por isso que a gente está falando aí que é a coalização conservadora das Américas. É a plural. Mas Richard, vamos lá continuar? Vamos lá. Primeiro grupo, eu gosto da repetição, porque a repetição ela é didática. São os ilegais criminosos, que estão realmente cometendo delitos, crimes. Segundo grupo, os ilegais trabalhadores, pessoas realmente dedicadas, esforçadas, que ajudam a economia a crescer. Muitos pagam seus impostos. Terceiro grupo são as pessoas legais com documentos atuando abaixo da qualificação que elas tiveram no Brasil, por exemplo, ou em outro país. Quarto grupo, as pessoas que atuam com legalidade, têm um green card, têm um visto de trabalho, né? Um H1B, e elas estão atuando na sua área de atuação. Um executivo, por exemplo, de uma empresa, né? Eu, inclusive, quando eu vim nessa última vez para os Estados Unidos, eu vim nessa condição, Richard, você sabe, assumindo aí um cargo de liderança numa Câmara de Comércio, né? Exato. Então, essa é a função da pessoa que atua dentro do seu patamar de qualificação de educação e de qualificação profissional. Quinta categoria, olha só, vamos lá. E eu gostei dessa categoria que a gente debateu antes, offline, tentando entender, mas eu achei super a sugestão, que é justamente uma categoria que são as pessoas que fazem o quê? São doadores, né? Como é que a gente fala isso em inglês? Givers. Givers, são os givers. São os imigrantes que doam tempo, energia e talento para construir em cima da fundação do que já foi feito. Então, são as pessoas que engajam em trabalho comunitário, são as pessoas que participam, se você é religioso ou espiritual, tem uma dimensão espiritual, de organização de uma igreja, por exemplo, de um templo, né? Você ajuda, está envolvido na dinâmica da sua cidade. O Richard é muito envolvido, inclusive, na dinâmica da cidade do Doral, na Flórida. Se você é uma pessoa que ajuda as lideranças, né, do seu condado, se você é um bom residente, se você é um bom cidadão, ou seja, are you a giver ou are you a taker, né? Você é um doador ou você está apenas aqui para subtrair, tirar? Tira e não dá nada. E este é justamente, Richard, o quinto e o sexto perfil, né? O giver Exato. é o quinto, é o número 5 de perfil de imigrante, e o taker talvez é aquela pessoa que vive nos Estados Unidos, independente de legalidade ou não legalidade, mas ele só tem o pensamento de tirar, talvez não contribua para a vida, talvez não seja realmente um ponto de soma na cultura americana, ou até mesmo de trazer elementos da sua própria cultura originária, né? Ou seja, você apresenta o Brasil para as outras pessoas, você ajuda as pessoas a terem acesso à cultura brasileira, você fala o português, você ajuda seus filhos a crescerem num ambiente onde eles possam projetar isso, e você, dessa forma, está fortalecendo a identidade cultural dos Estados Unidos da América. Então, fica aqui a pergunta para todos vocês que nos assistem. Quem é você? Né? Quem é você que já está aqui nos Estados Unidos e nos assiste? Quem é você que busca emigrar para os Estados Unidos? Você vai querer ser um
um ilegal criminoso, um ilegal trabalhador, uma pessoa com a documentação legal atuando abaixo da sua qualificação, você vai atuar dentro da sua qualificação, com toda a papelada, você vai ser um giver ou você vai ser um taker. São esses os meus comentários, Richard. Não sei se você quer fazer um comentário para a gente passar para a pauta de tendências de imigração nas Américas. Não, o mais importante, e eu passo a palavra para você, é justamente como a pessoa navega a imigração e como a pessoa se comporta. Esses, para mim, são os grandes pontos, porque nós não estamos aqui questionando o viés de ondas de imigração sucessivas, que isso tem sido a história dos Estados Unidos da América, e a posterior integração, mas como o processo de imigração ocorre e que tipo de contribuição em parcela essas novas pessoas, né, esses novos americanos estão dando para o país. O que eu quero somar o que você falou da parte de ser o giver, de doador, isso é uma coisa muito forte na cultura americana. Eu vou falar agora uma coisa para você que está nos escutando, onde a nossa voz em português está chegando em qualquer lugar do mundo, que a internet hoje tem essa propriedade. Qual é, você tem na mente assim, ó, pá, like that, rapidinho, qual o milionário empresário brasileiro milionário que você sabe que presta serviço comunitário? Qual empresário milionário que você sabe, milionário, que formou, quantos você conhece, eu sei alguns, mas quantos você sabe que ele reconhece o que a universidade fez por ele e hoje ele é milionário e ele volta dinheiro para essa universidade para dar bolsa de estudos? Não é cultura. Então, a cultura americana é quando você é bem-sucedido, é você dar de volta para a sociedade. Mas o bem-sucedido não é só bem-sucedido no dinheiro. É você ser bem-sucedido, você desfrutar de uma estrutura rica, da sociedade rica, da sociedade capitalista. Então, quando você, como o Eduardo falou, você doa o teu tempo, você doa a tua energia, isso aí a sociedade te olha com muito bons olhos. Eu não vou dar conselho aqui legal, vou dividir uma experiência, mas praticamente, principalmente você jovem, que quer migrar para cá, que está montando a sua estratégia para vir para cá, se inscreva no Instagram da Embaixada Americana em Brasília. Se inscreva no Instagram da Embaixada Americana no Brasil e siga eles. Tem muita proposta, muita promoção de bolsa de estudo para você que é jovem. E se você que é jovem, tá? Comece a pensar em fazer hora de serviço comunitário no Brasil. Aqui nos Estados Unidos também, né? Nos dois países, né? Se você estiver no Brasil e aqui também. Porque na hora que você for disputar uma vaga de bolsa, você pode ter certeza que a sua quantidade de horas comunitárias vai te ajudar. Alguns pontos para você ser analisada. Porque você é uma pessoa de coração, você se dá, não é que nem, coitada, aconteceu aqui, foi antes de ontem, uma menina de 15 anos, lá foi no Tennessee, né? Ontem foi um dia muito corrido para mim, Richard. Mas teve uma menina aqui de 15 anos, foi uma tragédia, mais um massacre. Um shooting, né? A gente chama. É um shooting. Então, quer dizer, quando vê que você é uma pessoa normal, você é uma pessoa querida, você tem coração, você é da sociedade, se você pensa em migrar para cá, fica a minha dica aí. Não é aconselhamento legal, não, é dica, tá? Considere fazer serviço comunitário e vai pegando certificados das horas e vai contabilizando. Conforme o tempo for passando, daqui a pouco você vai ver que você está com 100 horas, 200 horas, 300 horas. Qualquer trabalho voluntário que você fizer, sempre pega um certificadozinho, porque se amanhã você decidir vir para cá como jovem e disputar uma bolsa de estudo, vai te ajudar aí muito. Acredite que eu não estou te falando o que o tiozão aqui está falando, hein?
Richard, a gente poderia passar aqui também outras Opa, 2 horas falando desses 6 tipos, né? é verdade. Porque isso aqui dá muito pano para manga, né? Utilizando uma Muito. expressão bem brasileira. Ainda mais que a gente vive como imigrante, a gente passou por muita coisa, a gente pode falar com experiência que a gente já viveu e ainda vive, né, Platão? Porque a gente ainda vê muito isso, né? Eu vou até dar um spoiler. Eu conheço um famoso autor que está escrevendo um livro aí sobre imigração. Quando ele publicar, o Brasil vai o Brasil vai ficar de cabelo em pé, porque eu acho que são boas histórias. Eu não posso falar o nome ainda, mas vai ser um best-seller, eu não tenho dúvida, tá? Rapaz, nem minha esposa sabia disso, rapaz. Botou em situação delicada aí. But that's okay. We handle that. Don't worry about it. We handle that. Don't worry about it. Vamos lá. Please tell her that I'm sorry. Diz That's okay, man. Mas vamos lá. Don't worry about it. Amigos, terceiro item de pauta. Tendências da migração nas Américas. Eu queria começar falando da primeira tendência, que é justamente a tendência entre mudanças climáticas e migração, tá? O primeiro exemplo é o que aconteceu, vocês estão vendo aí, vou pegar um exemplo no Brasil. As chuvas, as tempestades que aconteceram no Rio Grande do Sul, que inclusive ainda não conseguiu se reerguer, não recebeu quase recurso e apoio nenhum do governo federal, do presidente Lula. Eu tenho, inclusive, muitos amigos, né, no Rio Grande do Sul, o próprio deputado federal, Marcel Van Hatten. A gente tem aí os amigos também, vereadores, prefeitos, que estão passando por uma situação muito delicada. Mas o que acontece quando uma mudança climática, um fato climático violento acontece? Vai ser uma grande modificação, deslocamento de pessoas, milhões de pessoas, milhares, milhões de pessoas se deslocam. Então, isso aconteceu no Brasil, no Rio Grande do Sul. Tivemos também na América Central furacões, né, aconteceram aí. Foi uma estação, um season, como a gente fala por aqui, muito ativo. Tivemos o furacão Sara na América Central, que deu uma sacudida, e aí são furacões e eventos climáticos que destroem infraestrutura de telefone, de energia, muitas empresas param de funcionar, existe uma diminuição, digamos assim, de deslocamentos, as pessoas ficam ilhadas, ou seja, a parte de transporte de bens essenciais, alimentos, gasolina, ou seja, você compromete toda a economia. O que acontece após um grande efeito climático? Grande deslocamento de pessoas, tá? E esse deslocamento tem acontecido muito, meus amigos, na direção da América do Norte, tá? Então, você tem exemplos aí de países como a Nicarágua, né? Países como o próprio Haiti, que está numa fase muito difícil, a República Dominicana, a própria Venezuela, com essa grande crise gerada pelo governo do presidente Maduro. Ou seja, existem questões inúmeras, mas eu estou pontuando aqui a relação entre mudanças climáticas e grandes deslocamentos de pessoas, que na minha leitura vai ser, Richard, infelizmente eu falo isso, uma tendência aí a partir de 2025, tá? A Flórida passou por uns momentos difíceis também, né? Você pode até falar com mais propriedade. Não sei se você queria compartilhar algum dos hurricanes, né, dos furacões que passaram por aí. Tem cidades na Flórida que ainda não conseguiram, né, se reerguer 100%, né? Como Fort Myers, alguma área de Fort Myers, né, e mais no norte. São tantos que a gente até esquece. Mas essa coisa do furacão, isso existe mesmo, esses desastres naturais, as pessoas se sentem inseguras e ficam buscando. E até aqui mesmo, dentro dos Estados Unidos, com esses desastres naturais que acontecem, Califórnia, você tem lá fogos de proporções bíblicas, que parece que está revivendo Sodoma e Gomorra, enchentes de proporções bíblicas que transbordam tudo, como foi o Katrina e outras mais, como foi agora em Asheville, em Carolina do Norte, com o furacão Helen. Então, quando existem esses desastres naturais, a coisa muda mesmo. Existe uma rotação da população que é uma coisa chocante. E você vê, às vezes, uma movimentação de milhares de pessoas saindo assim numa velocidade assustadora de um ponto que o ponto fica inabitável.
Aí você fala assim, mas e tem mais uma... Não, só para concluir, fica inabitável por indefinidamente? Não, vai ficar por algum bom tempo, é um país muito rico e tem gente que decide ficar. Mas uma grande maioria vai e não volta mais. Entendeu? Então é muito interessante essa rotação. Fala, Platão. Além desses exemplos que a gente falou com mais detalhe do Rio Grande do Sul, no Brasil, do furacão Clara, na América Central, e também dos furacões na Flórida, que eu citei como exemplo, inclusive o Richard está na Flórida, eu estou na região de Kansas City, no meio oeste americano, estado central, inclusive é um dos estados mais centrais dos Estados Unidos. Eu queria ressaltar também o processo de desertificação da fronteira dos Estados Unidos com o México, Richard. Isso está tendo aí um processo de desertificação e, ao mesmo tempo, também um processo de desertificação na fronteira, se eu não me engano, do norte do Chile. Tá? Então, existem pressões, Chile e Peru. Tá? Então, existem pressões aí climáticas gigantescas nos próximos anos, seja nas Américas, que é o nosso foco da Coalização Conservadora das Américas, seja na Europa, seja na África, seja na Ásia, seja na própria Austrália, que está passando por um problema aí também de desertificação, ou seja, que vão fazer com que grandes fluxos humanos sejam reconduzidos. Tá? Então, essa é uma das grandes tendências. Segunda tendência, como vocês sabem, a administração do presidente Trump está trazendo o que nós chamamos da tendência de mass deportation, né? São deportações aí em grande escala. E eu estou muito curioso para saber, Richard, se a gente vai estar falando o quê? De 500 mil, né? 500 mil deportações ano, 700 mil deportações ano. Eu imagino que vai ficar acima do patamar dele, da primeira gestão, de 300 mil por ano, vai ficar acima também das 400 mil deportações anos do governo Obama. Então, a minha leitura é que, se a gente escalar isso, porque existem custos econômicos, custos jurídicos, né, e existem impactos econômicos associados, estaremos falando aí de 500 a 750 mil deportações ano durante a administração do presidente. Eu acredito, Platão, que vai ser um processo de deportação, uma logística acelerada, porque outro dia teve deram aí um valor de deportação, enfim, mas me parece, se eu não estiver enganado, só para vocês terem uma ideia, se eu não estiver enganado, eu vou jogar um número aqui, tá? Se eu errar, eu não estou errando muito longe, não, tá? Mais ou menos custa de 100 a 150 bilhões por ano para manter os imigrantes ilegais aqui. Então, se eu errar, não estou errando por muito, não. Mas vamos ficar que seja 50 bi os imigrantes ilegais. É o que ele fala. Se você deportar todo mundo, tá? É um número finito. Isso tem impacto no sistema de seguridade social americana. Por quê? É o que o Eduardo Platão falou logo no início, porque tem uma quantidade de imigrantes hoje aqui, pessoal, tá? que realmente vieram para cá, devido a uma política comunista, estão sugando do governo. Eu estou para fazer um vídeo com... São stakers, né? São stakers. São stakers. Estão recebendo casa, comida, roupa lavada, plano de saúde melhor do que os americanos natos, melhor do que... Tem mais assistência, estão preparados, do que os veteranos de guerra. Tem veterano de guerra mutilado, que não recebe atenção que um ilegal, um invasor, que para mim você atravessar uma fronteira é invasão. Isso é crime. Isso é crime federal, está lá na Constituição, isso aí é da US Code, entendeu? Então, esse tipo de coisa é muito complicado do americano entender. Então, se ele pegar um cara desse e jogar para fora, o custo operacional daquele imigrante não vai ter mais. E o doente? Mas Richard, as crônicas. Richard, eu só queria fazer um comentário. Você está perfeita na sua análise. Eu só queria fazer um comentário. Pessoal, olha só.
Se o Trump sair de 300 mil deportações ano para 1 milhão de deportações ano, nós estamos falando de 4 milhões de pessoas deportadas, quando, durante a gestão do presidente Biden, nos números oficiais entraram 9,6 milhões de pessoas. Henrique, você está entendendo a lógica, né? Claro. Mas claro. eu creio que, do ponto de vista de custo, para ativar 1 milhão de deportações anos e a logística dessa operação, creio eu que os números deverão ficar na casa dos 500 aos 750, se for uma modalidade agressiva. Se for uma modalidade moderada, ela pode voltar a repetir os números do Obama, né, de 400 mil deportações ano. E isso vai gerar economias, porque existe um estressamento, que a gente fala aqui, o sistema de saúde está estressado, o sistema de educação está estressado, existe uma quantidade de homeless, né, nas cidades, principalmente as cidades democratas, porque os governadores republicanos colocam os imigrantes em ônibus e mandam para Nova York, e mandam para Chicago, e mandam para Los Angeles, para eles compartilharem a dor, inclusive, né, da imigração com outros estados, principalmente o estado do Texas, que é a fronteira com o México. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? A tendência de grandes números de deportação vai afetar não só a dinâmica de vida política, econômica e social da América do Norte, dos Estados Unidos, mas também vai afetar, Richard, a relação com o próprio México e com o Canadá. E o Trudeau, que veio correndo aqui com medo das tarifas do Trump, de 25% sobre os produtos canadenses, ele já começou a reforçar as fronteiras dele, viu, Richard? Eu acho que o recado chegou, viu? Chegou. Ou seja, não deixa o pessoal cruzar de maneira ilegal, porque se você deixar, a gente vai ativar uma contrapartida, talvez pela via das alíquotas, né? De 25%. Então, deixa eu dar um adendo aqui. Enquanto você falar, fui buscar aqui no Google o custo da imigração ilegal nos Estados Unidos pelo FAIR. O que é o FAIR? É o Federation for American Immigration Reform. Está dizendo aqui o seguinte: 150 bilhões de dólares por ano. Data 8 de março de 2023. A fonte, Federation for American Immigration Reform, FAIR. The new... Está dizendo aqui... Cost... o novo estudo de custo do FAIR. A imigração ilegal custa... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui para vocês terem uma ideia aqui. Pode ser? Rapidinho? Pode, claro. Por enquanto você compartilha a tela, eu só vou colocar. Além do Canadá, o México também já está se movimentando, e a presidente eleita do México, a Cláudia, se eu não me engano o nome dela é Sheinbaum, né? Cláudia Sheinbaum, ela também já está se movimentando para receber uma grande parcela de cidadãos mexicanos. Vai lá, Richard, compartilha. Olha aí, ó. 151 bilhões de dólares por ano. E aqui está a data, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. 8 de março de 2023. E não errei. E essa aqui é a organização FAIR, Federation for American Immigration Reform. Então, pessoal, vai ser interessante isso aí. É muito dinheiro. Terceira tendência, Richard, terceira tendência para a gente entrar no último ponto de pauta e fechar a live de hoje, porque esse tema aqui ele não se acaba, né? Esse tema aqui, ele tem muitos dados numéricos quantificados, dados qualitativos. Também existe a questão da geopolítica envolvida, existem muitas questões envolvidas com o tema da imigração. Imigração, geopolítica e economia estão visceralmente conectados. E eu queria colocar para vocês existe um sentimento hoje que é a terceira tendência, sentimento mundial anti-imigração. Tá? Se nós olharmos o que está acontecendo na Europa, um destaque especial para a Inglaterra e para a França. A Alemanha também não está fácil, não. A Alemanha não está fácil esse movimento. Assustador na Alemanha. O que está acontecendo na própria premier, né, italiana, inclusive, conservadora, ou seja, está existindo uma onda de lideranças políticas europeias que estão batendo forte numa política anti-imigração, porque parece que a experiência, da forma como ela foi feita, não está funcionando, Richard.
A população alemã está insatisfeita, a população francesa, uma parcela está insatisfeita, e isso tem gerado aí problemas. Pessoal, a Alemanha já está com ração. Só para concluir aqui o problema, a Alemanha, a rica Alemanha, está tendo racionamento de alimentos. Não imaginou isso? Alemanha, Mercedes-Benz, Porsche, Alemanha, que todo mundo... E quando você vai ver toda essa agenda que o Platão está falando, que o pessoal não está satisfeito, quando você vai ver, é fruto de quê? De uma agenda socialista. E aí entra a quarta tendência, porque eu poderia continuar aqui falando sobre esse tema, a gente estuda muito esse tema da imigração, o impacto dos novos americanos na América, nas Américas, e como utilizar sistemas de inteligência artificial para avançar um processo de imigração mais eficiente e mais aprazível, né? Tanto para os decisores, quanto para as empresas e quanto para a população em geral. Mas o que eu queria colocar para vocês é de que existe o impacto dos conflitos e guerras mundiais nos números da imigração. Tá? E os Estados Unidos da América, vocês sabem, a gente tem um conflito de Mianmar. O pessoal fala pouco de Mianmar, Burma, ali entre a Índia, a China e a Malásia, um conflito terrível, né? Um conflito terrível que se espalha. Nós temos o conflito do Congo, um conflito terrível que se espalha. Nós temos o conflito da Ucrânia com a Rússia, um conflito terrível que se espalha. Nós temos a situação da Palestina com Israel, né? Que já envolveu o Hamas, já envolveu o Hezbollah, já envolveu outros grupos, inclusive o próprio crescimento do cristianismo no Irã. Eu assisti ontem, inclusive, um documentário falando que 1 milhão de cristãos, Richard, no Irã. Ou seja, as pessoas estão cansadas desses movimentos de conflito, de guerra, de opressão, seja política, religiosa ou econômica, e as pessoas procuram um país para emigrar. E aí eu paro por aqui, Richard. Qual é o país que as pessoas ainda continuam buscando para emigrar? Eu acho que a Rússia não está aceitando muitas aplicações no seu sistema de imigração. Eu imagino que os socialistas e comunistas brasileiros não querem morar na China, por alguma razão que a gente desconhece. Nem Cuba, nem na Venezuela. Eles vêm para os Estados Unidos, inclusive, o que eu acho um comportamento muito bipolar, né? Mas o que eu queria colocar para todos vocês é que os Estados Unidos, com todos os seus erros e acertos, segue sendo um país que dá oportunidade para as famílias recomeçarem, né? Eu sou um exemplo disso. Eu sou muito grato pela oportunidade que esse país me deu. Sou feliz, inclusive um dos meus filhos nasceu aqui. Richard tem uma história semelhante aí para contar. E eu queria dizer para todos vocês, existe uma curva de aprendizado que todo imigrante precisa passar. Nós, na Diverse Minds KC, vocês podem entrar no site, inclusive, www.diversemindsKC.com. A gente procura ajudar os novos americanos, utilizando sistemas de inteligência artificial, a acelerar essa curva de aprendizado. Mas o ponto principal é de que os Estados Unidos das Américas seguem sendo uma nação de imigrantes. Agora, não pode ser uma nação de imigrantes sem uma base de legalidade. Exato. Porque quem quer vir para cá quer a coisa organizada, Richard. Exato. Quer a coisa organizada. A gente não pode sair de um país que está, o que a gente fala, de uma failed nation, né, que é o caso do Haiti. Eu falo isso com muita dor no meu coração, porque, inclusive, o Haiti, ao lado da República Dominicana, passou por problemas da colonização ali, espanhola e francesa, passou por terremoto, passou por furacão. Olha, eles não têm tido trégua, hein? Eles não têm tido trégua, e muitos da comunidade haitiana vêm para os Estados Unidos, recomeçam a vida, os filhos têm acesso aos recursos. Então, esse país traz oportunidade. Tá? Não estou aqui afirmando que a jornada não é sem bumps, sem dores e sabores, mas existe sim uma oportunidade de recomeço. Tá? E aqui fica, Richard, as minhas considerações em relação a esse quarto item de pauta, que a gente vai entrar agora para fechar, de que nós temos as preocupações da população americana. Né? Por que a população americana se mobilizou durante as eleições do presidente Trump em relação à geopolítica, economia e imigração?
Exatamente. A forma que a imigração está sendo feita que mudou. Exatamente. Sem respeito às fronteiras, um país sem fronteira não é um país, não tem soberania. Os Estados Unidos das Américas parece que, ao longo das administrações dos democratas, vem diluindo as fronteiras, seja a fronteira com o Canadá, seja a fronteira com o México. Existe uma preocupação em relação à legalidade das eleições. Como é que as pessoas podem votar sem mostrar uma identificação oficial do país? Até um imigrante ilegal, criminoso, categoria 1, que a gente falou aqui, ele pode votar, Richard? Não, sem comentários. Fazendo uma brincadeira aqui com o nosso idioma português. O categoria 1 pode votar aqui, né? O cara, além de estar fora da papelada, ele está fora também de um comportamento ético-moral e ele consegue impactar as eleições, né? Isso não pode acontecer. Então, a população americana está preocupada como o tema da imigração tem sido trabalhado. E na minha humilde leitura, meus caros amigos que me assistem, nós precisamos tomar, porque nós já estamos, inclusive, fazendo parte do contexto, né, Richard? A gente já faz parte. Precisamos tomar as rédeas da situação e voltar a valorizar o bom senso, a legalidade. Essa sociedade aqui ela foi estruturada num sistema de lei e ordem. Eu acho que a gente não pode remover a lei e a gente não pode remover a ordem, senão vai virar desordem, vai virar bagunça, vai virar América Latina bagunçada, vai virar crime organizado, né? Ou seja, a gente não pode entrar nessa tendência de criminalidade associada à vida política. Nós não temos outro país, Richard, para emigrar se os Estados Unidos cair. Não tem. Para onde você iria, Richard, se os Estados Unidos cair? Você já parou para pensar? Você vai morar na Alemanha? Não, sem pensar. Vai morar na África? Vai morar na China? Não. Isso aí foi uma coisa que a gente meditou bastante nas ameaças da Kamala Harris e realmente não tem. Como diz aqui é o último recurso, né? The last resource. Então, a opção aqui, o que a gente gosta de falar, it is make it work or make it work. Tem que fazer funcionar um sistema de imigração que seja eficiente, dentro de uma base de legalidade, humanizado e digno. Tá? Eu acho que é isso aí. Se nós adotarmos um sistema de imigração eficiente, organizado, dentro da legalidade, com dignidade e humanidade, esse país vai continuar a prosperar e vai crescer muito e vai ser, né, o que a Estátua da Liberdade representa. A Estátua da Liberdade, um presente, inclusive, né, da França, significa a recepção de ondas e ondas de imigrantes que vêm muitas vezes fragilizados, de economias destroçadas, de perseguições políticas, de falta de autonomia e liberdade nos seus países de origem. Então, nós não podemos destruir os Estados Unidos da América através de um sistema de imigração mal feito. Tá? Exatamente. Richard, considerações finais. Eu acho que a gente conseguiu aí nessa jornada. Começa com você. Considerações finais aí, Platão. Vamos lá. Eu queria colocar para vocês que esse tema da imigração é um tema visceral com o tema da economia e com o tema da geopolítica. Quando os Estados Unidos da América, essa aqui é a minha opinião, tá, pessoal, traz da China fábricas e coloca fábricas no Brasil, inclusive o pessoal da Moriá Internacional pode ajudar com isso, traz as fábricas da China e coloca na América do Sul, traz fábricas da China e coloca na América Central, as pressões econômicas dessa população que se vê muitas vezes desempregada, Richard, vai começar a trabalhar nos países de origem. As pessoas vão ter opções. Primeiro ponto. Segunda consideração final. A mesma seriedade que os assuntos de criminalidade são tratados aqui nos Estados Unidos, a gente precisa criar, na coalização conservadora das Américas, a mesma seriedade, né? Um sistema de justiça, onde a justiça prevaleça, onde os bons sejam protegidos e amparados. E o sistema de justiça, os juízes da Suprema Corte dos países, os políticos, de fato, atuem em causa
da população de bem do país. Se isso acontece no México, as pessoas não vão emigrar tanto. Se isso acontece na Nicarágua, as pessoas não vão emigrar tanto. Na América do Sul, no Brasil, na Argentina. A Argentina está dando a volta por cima, né? O Milei aí, em 12 meses, está conseguindo reverter a inflação, reverter todos os indicadores econômicos negativos e ganhando premiações. Então, se nós desenvolvemos a economia das Américas, Richard, esse é o meu ponto aqui, minhas considerações finais, e a gente consegue criar essa baita parceria e ampliar o escopo de atuação da visão de 12 anos do Partido Republicano, Richard, na América do Norte, na América Central e na América do Sul, uma agenda de prosperidade, uma agenda de segurança, né, e uma agenda de coalização integrada, a economia das Américas, o sistema de imigração das Américas vai funcionar muito melhor. Com certeza. O que mais? Vamos lá, meu, vamos encerrar. O pessoal já está 1h15, vamos assim, pô, esses dois aí falam muito, tem muito assunto. Suas considerações finais, Richard, vamos lá. Não, as minhas considerações finais é o seguinte, o assunto realmente, como você falou, é muito vasto. Estados Unidos sempre foi, e será um país de imigrantes. Se você ler um pouco da história que aconteceu em 1800 e pouco e no início do século passado, é assim e sempre será. O que o presidente Donald Trump está querendo fazer, ele vai fazer, ele quer que na agenda dele tenha qualidade de imigrantes, que nem você falou no início. Se formou, vai ter o green card, enfim, que é qualidade. E que a gente, para somar a sociedade, seja com dinheiro, seja com ideias, seja com talento, somar. Ele não é contra imigrante. Tem que fazer a coisa num processo legal. E, com certeza, eu creio poderosamente que depois desses 4 anos, não muitos, vamos dizer o mundo, vai mudar muito a imagem dele em relação a imigrantes. E vou mais longe. Opinião minha. Primeira emenda da Constituição americana, né? Não será surpresa para mim se no final do governo dele ele não der uma anistia. Ok, falei. Eu assumo que não será surpresa. Ele vai limpar o que tiver, que limpar e não será surpresa para mim. Pessoal, Platão, fecha a consideração final, depois eu fecho e a gente agradece aí. Vamos lá. Amigos, primeiramente, eu vou agradecer meu querido, estimado escudeiro aqui. Richard teve uma agenda de trabalho hoje corrida, não sei como é que ele está em pé, se bem que ele já sentou na cadeira. Ele teve uma agenda hoje de trabalho assim, bem competitiva. Graças a bom Deus. Telefonemas atrás de telefonema, reunião atrás de reunião, ele está aqui, firme e forte, não teve compromisso. Então, eu queria agradecer ao Richard por hoje, queria agradecer a cada um de vocês que nos assistem. O papel de vocês é fundamental para a gente expandir a coalização conservadora das Américas. E queria dizer para vocês uma coisa muito simples. A nossa diversidade cultural na América do Sul, com os 12 países, se não me engano, da América Central, com mais de 20 países, se eu não me engano, e com a América do Norte, com mais de 3 países, se eu não me engano, é fundamental para nós sermos relevantes no novo mundo. Quando a gente compara a população de todas as Américas, Richard, eu já fiz esse estudo, nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas. Mas por isso que o Trump quer fechar o bloco americano, foi o que eu falei. Opa! Se a gente compara esse número com a Índia, só a Índia e a China, a gente está falando de 1,4 mais 1,4. Isso já dá outra live, hein, Platão? Essa é outra live. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é de fundamental importância do ponto de vista econômico. A relação da Ásia com as Américas está 4-1, populacionalmente falando, e nós precisamos nos unir aqui para sermos os novos representantes do novo mundo, o que eu chamo dos Estados Unidos das Américas, com cada diversidade, com cada bandeirinha de cada país, com cada idioma de cada país, com cada contexto histórico, cultural, religioso de cada país, mas nos Estados Unidos da América, quando nós estamos falando de liberdade, prosperidade e legalidade. Exato. Liberdade, prosperidade e legalidade. Construindo essa agenda nas Américas,
com 1 bilhão de pessoas, de fato, a gente vai construir o que eu chamo uma agenda de prosperidade do novo mundo. E é para isso que nós viemos para cá. Nós não viemos para cá, Richard, para repetir o que funcionou errado ou não funcionou na Europa, ou para repetir o que não funcionou na Mongólia, ou na China, ou na Rússia. A gente, na verdade, veio para as Américas, estamos nas Américas, para fazer diferente. Mas fazer o quê? Com liberdade, prosperidade e legalidade, tá? Então, aqui estão os meus 2 cents. Obrigado a cada um de vocês. Dê o like nessa live, compartilhe essa live, porque o futuro do continente americano depende de uma integração bem feita da nossa população, tá? Que passa pelo aspecto de idioma, o espanhol, o francês, o português. O Brasil é um país muito importante pela nossa dimensão continental, pela nossa população. Os Estados Unidos é um país muito importante também. E a gente juntando, Richard, só para fechar, eu estou vendo suas 2 bandeirinhas aí no seu escritório, a gente juntando uma aliança pilotada na América do Norte pelos Estados Unidos, pilotada na América do Sul pelo Brasil e os parceiros, a gente vai conseguir aí ter êxito nessa visão ampliada. Com certeza. Valeu? Muito obrigado, Platão. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo precioso de vocês. Eu não vou estender mais, o Platão já deu hoje mais uma aula como professor, eu sou fã dele, realmente consegue dissecar as ideias e colocar o ponto de vista dele, que é muito rico, eu tento ajudar, mas eu creio que nós estamos dando a nossa mensagem. E se você me vê pela primeira vez, eu, antes de quero desejar a você um Feliz Natal, que Merry Christmas, que o tempo passa rápido, a gente... Você não vai falar Happy Holidays, não, hoje? Não, aqui é Merry Christmas, aqui é Feliz Natal e Deus te abençoe. E vou fechar como eu sempre fecho meu vídeo. Não se turbe o vosso coração, saiba que o melhor está por vir e virá, que o Deus de esperança enche tua vida, tua casa de paz e graça, e Deus te abençoe e Deus te guarde. Muito obrigado e até a próxima live.